Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nome daquele que era, daquele que é, daquele que um dia há de vir buscar a sua igreja. Eu louvo a Deus a oportunidade, a graça, a bênção que Ele está me dando nesta noite de poder estar aqui, cultuando a sua majestade, estar aqui nesta noite louvando, tendo a oportunidade de trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Mateus 8, a partir do versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a sua oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Deus, amado Pai, toda honra, toda glória, todo louvor neste culto é digno, é dado a Ti, meu Pai. Meu Deus, nesse momento, meu Pai, chegou o momento onde Tu falarás aos nossos corações, através da Tua palavra, meu Deus. Meu Deus, como instrumento para levar a Tua palavra nesta noite, meu Deus, eu Te peço sabedoria, discernimento, te peço ousadia, meu Deus, mas que não seja ministrado aqui nada além daquilo que a Tua vontade está sendo prevalecida, meu Pai. Em nome de Jesus, querido Espírito Santo, que o Teu poder faça aquilo que é necessário na vida dos Teus filhos nesta noite, que é transformar em vida a palavra, fazer com que a palavra torne-se viva dentro dos corações, para que nós saiamos daqui, meu Deus, alimentados, fortalecidos para essa semana que se inicia, cheios de graça, cheios de poder, através da Tua palavra que em nós faz guarida, meu Deus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Te damos honra, glória e louvor. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, eu queria começar aqui falando para você sobre esse texto importante da Bíblia, esse texto que ele faz referência, Marcos faz referência a esse texto, a essa passagem, Lucas faz referência a essa passagem. Esse texto começa logo após Jesus Cristo sair do Sermão da Montanha, o tão famoso, célebre Sermão da Montanha. Logo quando ele começa a descer um monte após esta pregação, ele encontra este homem, um leproso, à beira do monte, bem no pé do monte ele começa a falar com esse leproso. A Bíblia nos ensina, a história nos ensina que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito no grego. E o grego, quando fala do termo lepra, ele não fala especificamente da lepra em si, a hanseníase, aquela doença que nós conhecemos como lepra, mas fala de vários tipos de doenças de pele. Por que eu estou falando isso? Essa semana eu estava ouvindo na verdade um telejornal, e nesse telejornal estava dizendo que Santa Catarina é o primeiro lugar no Brasil em doenças de pele, em cânceres de pele. Mais de 140 mil pessoas em Santa Catarina estão sofrendo desta doença terrível. Meu irmão, minha irmã, está na hora de nós começarmos. O mesmo Jesus Cristo que orou, que curou aquele leproso, é o Jesus Cristo que está vivo, que está aqui neste local e que pode transformar Santa Catarina, não no primeiro, mas no último lugar. Pode inclusive fazer com que Santa Catarina seja arriscada do mapa da doença no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Nós precisamos nos movimentar com relação a este sentido, com relação a isso, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Aqui o texto nos ensina, aqui o texto nos diz que Jesus Cristo estava fazendo o Sermão da Montanha. Eu gosto muito de fazer com que as pessoas entrem um pouco na história, para você entender o contexto, entender geograficamente como é que aquele local era. O Sermão da Montanha, a Bíblia diz que Jesus Cristo falava para cerca de 5
6, 7, 8 mil pessoas, porque normalmente a Bíblia fala que eram 5 mil pessoas, fora crianças, fora as mulheres. Então Jesus Cristo falava para muita gente. Como é que sem microfone, como é que sem estrutura de tecnologia Jesus Cristo poderia falar? Muitas pessoas duvidam, mas de fato, meu irmão, a verdade é que é possível. Se você um dia tiver a oportunidade de ir a Israel, você vai ver aquele monte onde o Jesus Cristo fez o famoso Sermão da Montanha. Um monte preparado, um monte feito de uma maneira por Deus, de uma maneira exclusiva. Eu creio que quando Deus formou aquele monte, Ele já formou aquele monte pensando no sermão que Jesus Cristo faria, porque a Bíblia diz em Efésios 1:4 que antes da fundação do mundo nós já fomos eleitos no Senhor. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, meu irmão. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, quando você saiu de casa, você poderia ter ficado em casa, você poderia estar vendo Fantástico, você poderia estar dormindo, poderia ter saído com a sua família, mas Deus preparou esta noite para que você saísse e recebesse uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra que vai transformar a sua vida se você crê, uma palavra que pode te trazer cura e libertação, se assim você crer em nome de Jesus. Todas as coisas são preparadas pelo Senhor para nos abençoar, e eu creio, meu irmão e minha irmã, que esta noite foi preparada para você ser abençoado em nome de Jesus. O interessante aqui é que Jesus Cristo estava sempre em movimento. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos. E todas as passagens você vai ver que Jesus Cristo estava sempre em movimento, estava sempre de um lado para o outro. A Bíblia diz que durante o dia ele estava ensinando, durante o dia ele estava orando, durante o dia ele estava curando, e à noite, na verdade, ele se retirava para locais solitários e orava, sempre em movimento. Deus, meu irmão e minha irmã, é um Deus que age em movimento. Muitas pessoas estão esperando uma bênção do Senhor, muitas pessoas estão esperando algo do Senhor, mas estão paradas, não se movem, não se movimentam, e por isso não recebem aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A Bíblia diz já logo lá no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face dos abismos, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus é movimento, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo disse que aqueles que creem em mim, fluirão de dentro deles rios de água viva. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você tem algo para receber do Senhor, se você tem uma promessa do Senhor, se você tem algo para buscar em Deus, busque, meu irmão e minha irmã, se levantando e tomando posse, caminhando em rumo à tua vitória. Paulo nos ensina isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando. É movimento, meu irmão, é prosseguindo para o alvo, a fim de receber a soberana vocação de Cristo Jesus. Meu querido, creia que você precisa se movimentar, como Jesus Cristo aqui nos ensina. E nesse texto eu gostaria de trazer, agora entrando na palavra especificamente, eu gostaria de trazer alguns tópicos, alguns ensinamentos que Jesus Cristo aqui nos mostra, que Jesus Cristo aqui nos ensina nesse texto especificamente. A Bíblia nos ensina lá em 1 João 2,6 que aquele que afirma estar em Cristo deve andar como ele andou. E aqui Jesus Cristo nos ensina algo importante, alguns ensinamentos extraordinários para nós recebermos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero começar logo aqui pelo versículo 4, onde Jesus Cristo diz assim: em seguida, Jesus lhes disse: olhe, não conte isso a ninguém. Meu querido, eu acabei de dizer para você que Jesus Cristo estava descendo do Sermão da Montanha. A Bíblia diz que multidões o acompanhavam. Jesus Cristo encontra aquele leproso no meio de muita gente, no meio de uma grande multidão, sara aquele leproso para que todo mundo fique vendo, todo mundo viu Jesus Cristo fazer aquele milagre, e aí ele olha para aquele leproso e diz assim: não conte isso a ninguém. Parece brincadeira, né, meu irmão? Parece algo que você não consegue nem entender, mas aqui existe um princípio extraordinário que nós precisamos ter, se nós quisermos ser abençoados por Deus e receber de Deus tudo aquilo que Ele tem prometido para nós. Um princípio, meu irmão, chamado humildade. Quem tem, não diz que tem. Quem é,
não precisa dizer que é, meu irmão. Quem faz, não precisa dizer que faz, e aliás, nem gosta quando se toca a trombeta. Jesus Cristo, em Mateus 6, ali um pouquinho antes, ele estava falando sobre a questão quando nós darmos esmolas. Quando nós darmos esmola, que a tua mão direita não saiba aquilo que a tua mão esquerda está fazendo. Até na oração, Jesus Cristo nos ensinou o princípio de humildade. Mas tu, quando orares, não faça como os hipócritas que ficam em pé, orando para que os outros vejam eles e pensem e vejam como eles estão orando. Mas tu, quando estiver orando, vá para o teu quarto e ore em segredo, feche a porta, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, seja humilde quando chegar na presença do Senhor, seja humilde diante das pessoas, porque isso vai atrair o favor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Jesus Cristo aqui estava ensinando justamente sobre isso. Parece até um pouco piegas, um pouco clichê você falar de humildade, meu irmão, mas é este um dos principais motivos que faz com que as pessoas não recebam do Senhor, meu irmão, aquilo que Deus tem prometido. A falta de humildade muitas vezes. Esses dias eu estava ouvindo um pastor pregando, e ele estava falando um exemplo de um irmãozinho que veio pedir oração para os pastores no final do culto, dizendo que o devorador estava solto na sua vida, que ele estava querendo prosperar, que ele estava tentando crescer na vida, prosperar na vida, mas o devorador estava solto na sua vida. Aí o pastor olhou para ele e disse assim: não, então faz o seguinte, traz aqui, você tem cartão de crédito? Tenho, pastor. Tem uns 4 cartões de crédito. Cartão de crédito é o que não me falta. Então você traz aqui que nós vamos ver onde é que o devorador está comendo o seu dinheiro. E aí ele trouxe a fatura do cartão de crédito pro pastor. O pastor começou a olhar a fatura de crédito dele, olhou, daqui a pouco achou o devorador. Estava lá em cima assim, ó, nome completo, endereço, tinha tudo, nome do devorador lá, era ele mesmo. Era ele mesmo, meu irmão, ele que não cuidava das suas finanças, ele que não cuidava daquilo que Deus estava lhe dando. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, por falta de humildade. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes queremos viver de status. Sabe o que é status? Status é você comprar o que você não precisa, com um dinheiro que você não tem, para mostrar para quem não te valoriza. Meu irmão, Deus te valoriza. Deus é um Deus poderoso, um Deus que traz sobre você, um Deus que Jesus Cristo morreu na cruz para te valorizar. Muitas vezes a gente entra em situações complicadas por falta de humildade para ser aceito por pessoas que não nos valorizam. Meu irmão, se você precisa entrar em dívidas, se você precisa de repente andar com roupas que você não pode, andar com um carro que você não pode, gastar um dinheiro que você não pode, para ser aceito num círculo de amizades, meu irmão, essas não são as pessoas que te valorizam, essas não são as pessoas que merecem a tua companhia. A palavra do Senhor nos ensina, meu irmão, que status verdadeiro é o status de ser chamado de filho, de filha do Senhor da glória, em nome de Jesus. Meu irmão, quem tem amigos verdadeiros não precisa de status. Quem tem um amor verdadeiro não precisa de status. A palavra do Senhor lá em Romanos 3 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, sendo justificados gratuitamente por sua glória, por meio da redenção em Cristo Jesus. Isto é valorização. Todos pecaram, todos estão destituídos, ninguém merecia, mas justificados foram gratuitamente por sua graça o favor imerecido do Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. O texto mais importante, talvez não o mais importante, mas o mais lido, o mais comentado, o mais pregado, o texto talvez mais conhecido da Bíblia está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é valorização, meu irmão. Isto é um Deus que valoriza os seus filhos. Este é o Deus que hoje está olhando para você, querendo estender a mão para você. Este é o Deus que te ama acima de todas as coisas, incondicionalmente. Isso é o que você precisa entender para você ter, meu irmão, esse sentimento de se valorizar. Jesus Cristo, quando nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, meu querido, Ele nos ensina este princípio, nós entendermos primeiro quem nós somos em Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos, meu irmão, a joia da coroa da criação. Você é esta joia. Quando você entende o amor incondicional de Deus pela sua vida, você passa a se amar primeiro, se valorizar. Eu não estou falando de prepotência, eu não estou falando de arrogância, eu estou falando de
você reconhecer quem você é em Deus e o que Deus pensa de você. A partir desse momento, meu irmão, fica fácil você amar o próximo. Fica fácil você ter o amor pelo próximo. Fica fácil você transbordar em amor, porque você entendeu isso. Aqui Deus está nos dizendo, Jesus Cristo está nos dizendo a nós aprendermos a nos valorizar, meu irmão. E através, meu querido, da humildade, entender esta humildade que nós precisamos ter. A Bíblia nos ensina, lá em Salmos 18, 27, que Deus salva os humildes, mas humilha aqueles que têm olhos altivos. Deus salva os humildes. Olhos altivos, meu irmão, são aquelas pessoas que só pensam em si, são aquelas pessoas que só querem para si, são aquelas pessoas que não buscam o bem do próximo, não falta amor pelo próximo. A Bíblia diz que Deus humilha. Você quer um exemplo clássico disso? Abre a tua Bíblia, você que tem Bíblia aí, abre a tua Bíblia em Números 12. Lá em Números 12 você vai ver a história de Moisés, Arão e Miriam. A Bíblia conta, você vai acompanhando aí, eu vou contando a história, você vai lendo. A Bíblia conta que Moisés, Arão e Miriam, Moisés havia se casado com uma etíope, a Bíblia conta, e Arão e Miriam pensaram em seu coração: será que Deus fala só com Moisés? Será que Deus não fala também conosco? A Bíblia diz que Arão e Miriam começaram a criticar Moisés, e sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus ouviu. Cuidado quando você critica um homem de Deus, cuidado quando você critica uma mulher de Deus, cuidado quando vem no nosso coração um sentimento de criticar alguém que está debaixo de uma unção de Deus. A Bíblia lhe diz que Miriam e Arão criticaram Moisés e Deus ouviu. Existe uma tradução, quem tiver aí essa tradução, por favor, levante a mão. Tradução, a nova linguagem de hoje. Essa tradução diz ali no versículo 3 que Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Algumas tradições falam manso, outras paciente, mas tudo faz referência à mesma condição e estado de espírito de Moisés. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. A Bíblia diz que quando Deus ouviu, Deus desceu e chamou os três, Arão, Miriam e Moisés. Chamou os três para a entrada para a tenda, desceu numa nuvem e falou para os três. Falou para Miriam e para Arão: será que não existe profeta em Israel? Quando há profeta em Israel, eu falo por meio de sonhos, por meio de revelações, mas com meu filho Moisés eu falo face a face. E a Bíblia diz que quando ele se levantou, no versículo 9, quando Deus saiu da presença, ele se irou com Miriam e com Arão, e Miriam foi tomada na hora por uma doença de pele, ficou branca como a neve. Sabe o que isso aqui quer dizer, meu irmão? Que a sua humildade provoca a ação de Deus na sua vida. A sua humildade faz com que Deus trate pessoalmente com aqueles que tentam tramar contra a sua vida. A Bíblia diz que a sua humildade faz com que Deus se ire e castigue aquelas pessoas que não valorizam quem você é, não valorizam quem Deus é na tua vida e não te tratam com a honra que você merece por ser filho ou filha de Deus. E a Bíblia diz aqui, meu irmão, que a sua humildade é que vai fazer, a sua intercessão é que vai livrar essas pessoas de algo pior. A Bíblia conta que Miriam ficou branca como a neve, e se não fosse a intercessão de Moisés, Miriam teria sofrido algo muito maior, muito pior. Você sabe por que Deus fez aquilo? Eu não creio que Deus quis matar Miriam. Eu creio que Deus, quando colocou aquela doença em Miriam, ele sabia que de fato Moisés era o homem mais humilde. Quem tem humildade tem compaixão, quem tem humildade tem misericórdia. Ele sabia que Moisés ia interceder por Miriam, e qualquer um que tivesse dúvida de quem era Moisés, saberia naquele momento que ele poderia ter deixado Miriam morrer, mas a humildade, a compaixão e a misericórdia que só tem aquele que serve a Deus, só tem aquele que tem Deus no coração, pode fazer. Fez com que Miriam fosse restabelecida na sua saúde no acampamento, e eles puderam seguir viagem. Tudo isso, meu irmão, por causa da tua humildade. A tua humildade, meu querido, provoca a ação de Deus na sua vida. A Bíblia aqui nos ensina, Jesus Cristo aqui no primeiro princípio, ele está dizendo assim para o leproso. Ele ensina para o leproso e para uma multidão ali de mais de 5.000 pessoas: ei, não precisa encher minha bola, não precisa dizer que eu sou.
Não precisa, até porque o que eu falo, eu não falo de mim mesmo. Jesus Cristo dizia, eu falo do meu Deus, eu falo daquele que me enviou, eu falo daquilo que Ele me ensinou. Muitas pessoas, quando chegam a um ponto, meu irmão, quando chegam a um ponto de destaque, perdem a humildade. Cuidado, cuidado, porque Deus vai te levar a um lugar grande. Deus te fez para ser grande, Deus te fez para conquistar. Quando Deus te fazer, meu irmão, quando Deus fizer com que você chegue nesse local, o inimigo vai tentar de todas as formas roubar a humildade de dentro do teu coração, porque ele sabe que se você perder a humildade, você perde o favor de Deus sobre a sua vida. Nós seremos tentados a isso. Então, entenda este princípio que Jesus Cristo nos ensina. Segundo princípio que Ele nos ensina aqui, tem até que hora, pastora? 9h15. Segundo princípio aqui está no versículo 2. Um leproso, aproximando-o, adorou de joelhos e disse, se quiseres, podes purificar-me. Meu irmão, se quiseres. A Bíblia aqui nos ensina que Jesus Cristo, mais uma vez, acabara de descer do Monte das Oliveiras, do monte do Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha, a Bíblia nos ensina ali em Mateus 7, ele diz assim, qual de vocês, que se o seu filho lhe pedir um pedaço de pão, você vai lhe dar uma pedra? Ou se o seu filho lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagine o nosso Pai que está no céu, o vosso Pai que está no céu, saberá dar boas coisas àqueles que pedirem. E aí Jesus Cristo diz assim, mas então, meu irmão, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Aqui está a chave, meu irmão, para você receber de Deus aquilo que você está pedindo. Eu te faço uma pergunta nesta noite. O que você tem pedido a Deus? Qual é o seu pedido? Eu não tenho nada para pedir, eu só tenho a agradecer. Nós sempre temos algo a pedir para o Senhor. Nós sempre estamos precisando de algo. Nós precisamos de Deus em nossas vidas o tempo inteiro. Você tem algo para pedir a Deus? Você tem algo que você está buscando no Senhor? O que você está buscando? Com certeza é algo que você não tem. É uma coisa lógica. Mas, meu irmão, saiba que como você está pedindo alguma coisa a Deus, existe alguém pedindo alguma coisa que você tem. E aqui está o princípio, e aqui é que nós precisamos aprender para nós entendermos, meu irmão, como é que nós vamos ser abençoados por Deus. Existem muitas pessoas que estão pedindo prosperidade, estão pedindo para ser abençoados financeiramente, mas o que você tem feito para abençoar financeiramente a vida de outro? O que você tem feito para investir na vida de alguém que tem menos do que você? Meu irmão, talvez pessoas estejam buscando a cura. Eu vou contar um testemunho. Quantos conhecem aquela música, O Meu Barquinho? Barquinho em alto mar. Eu não sei cantar, então não vou me arriscar. Mas todo mundo aqui conhece. Aquela música, ela foi escrita pelo compositor Moisés Clayton. Uma vez ele estava lá na igreja, lá no CI, contando o seu testemunho, dizendo que a sua irmã, que eu também esqueci o nome, mas que canta também, a sua irmã estava doente, estava no hospital já há dias e não havia cura. E eles orando, e eles buscando, e eles clamando ao Senhor, pedindo para que Deus trouxesse a cura para a vida da sua irmã. Eles acreditam, eles creem no poder do Senhor Jesus Cristo. E ele conta que ele estava orando já uma semana em nada. E o quadro se agravava, uma semana, e ela não melhorava. Até que um dia, uma manhã, ele olhou para o canto do quarto e viu o seu violão. Quando ele olhou o violão, ele lembrou, sabe de uma coisa? Eu vou pegar esse violão e vou sair tocando pelo corredor do hospital. Existem muitas pessoas que precisam ouvir e saber quem é Jesus Cristo. Existem muitas pessoas doentes dentro desse hospital. Aí ele conta que ele pegou o violão, saiu tocando, foi de quarto em quarto, tocando e falando de Jesus Cristo. No outro dia, a sua irmã estava curada. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Esse é o Deus que você serve. Lucas 6,38 diz:
Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Da mesma forma, como vocês medirem, vocês medirem os outros lhe medirão. Meu irmão, o princípio do reino dos céus não é Deus me abençoar e eu vou abençoar. Não é Deus fazer e eu vou fazer. É você fazer com o pouco que você tem e esperar um muito do Senhor, porque Deus promete, se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito Ele te colocará. A Bíblia conta lá em Marcos 12, se eu não estou enganado, a história da viúva. A história onde Jesus Cristo estava sentado observando aqueles que estavam ofertando. Jesus Cristo estava sentado na sinagoga, observando todos aqueles que estavam ofertando. Quando você está ofertando, meu querido, saiba que o Senhor está te observando. Quando você está ofertando, saiba que o Senhor está olhando a intenção do teu coração. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava prestando atenção, e vinham muitos ricos, e ofertavam, e colocavam aquilo que lhe sobrava. E a Bíblia diz que veio uma viúva, e fez uma oferta de 2 moedinhas de pouco valor, a Bíblia diz, valor quase que nenhum. E aí aquilo ali chamou a atenção de Jesus Cristo. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: todos aqui, muitos ofertaram daquilo que lhe sobrava, mas essa mulher da sua pobreza deu tudo aquilo que precisava para viver. Sabe qual é o princípio, meu irmão, que ela entendeu ali? Ela entendeu que daquele pouco que ela tinha, do quase nada que ela tinha, ela poderia abençoar a vida de alguém que estava numa situação pior do que ela. E é isso que nós precisamos entender: sempre haverá alguém numa situação pior do que a nossa. E é isso que nós precisamos olhar quando nós buscamos de Deus alguma coisa. O que você pode fazer de bom para a vida de alguém? Talvez você precisa de restauração. Quem você pode ajudar a ser restaurado? Você precisa de cura. Quem você pode curar, meu irmão, com um abraço, com uma palavra, com algo de Deus para edificar a vida de quem precisa de cura em nome de Jesus? Isso é o que Deus nos ensina na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Buscar com excelência, meu irmão, louvor, adoração, o melhor da tua oferta, o melhor do teu louvor, o melhor da tua gratidão. Tudo que você fizer, meu querido, fazer de todo o teu coração com excelência, é o que nos ensina a palavra do Senhor. Agora aqui está tendo uma festa, vocês sabem, aqui na Penha está tendo uma festa no Beto Carreiro, uma festa que vão gastar milhões, estão gastando milhões de reais. Uma festa onde tudo que há de melhor que você pode imaginar em termos de som, de tecnologia, de tecnologia existe naquela festa. Tudo, meu irmão. Tudo isso para destruir a vida dos jovens. Tudo isso para transformar jovens saudáveis em jovens doentes. Jovens vão se viciar nesta festa. Jovens vão perder a sua vida nessa festa. Jovens vão colocar no mundo, 9 meses depois dessa festa, filhos que vão crescer sem pais. Jovens vão acabar com as suas carreiras. Tudo isso, meu irmão, feito com excelência. E por que para Deus muitas vezes a gente faz de qualquer jeito? Por que para Deus muitas vezes a gente faz de qualquer forma? Meu querido, se Deus quisesse as coisas de qualquer jeito, Sansão não teria passado pelo que passou. A Bíblia conta lá em Juízes 13, 14, 15, 16 a história de Sansão. A Bíblia diz que Sansão foi um nazireu separado pelo Senhor já desde o ventre da sua mãe, para ser o libertador do povo de Israel. E a Bíblia conta que ele foi crescendo. A Bíblia em nenhum momento diz que Sansão era um homem musculoso, que Sansão era um homem forte. A Bíblia conta que o Espírito de Deus se apoderava dele e ele fazia o que ele fazia, porque tudo que temos é por causa da misericórdia do Senhor. E a Bíblia conta isso, e Sansão foi crescendo, e a Bíblia conta que quando um leão tentou alcançar matar os seus pais, ele rasgou aquele leão como uma folha de papel. Os seus pais não ficaram sabendo. Passado algum tempo, ele volta ao cadáver daquele leão, pega mel, come o mel daquele que estava no cadáver daquele leão e dá para os seus pais comer. Se você olhar lá em Levítico 11, você vai ver a lei do Senhor. A lei diz que quando alguém tocasse num cadáver, ficaria impuro, ficaria imundo. Sansão fez isso. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Desrespeito, desonra, desleixo com aquilo que Deus dá para você fazer. A Bíblia conta que mesmo assim Deus não se afastou de Sansão. Sansão passou um tempo, ele começou a se envolver depois desse fato do leão. Ele foi e matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, a Bíblia conta. Depois disso, a Bíblia diz que ele foi um certo dia passar a noite com uma prostituta em Gaza.
E lá descobriram que ele estava lá, tentaram matar Sansão. A Bíblia conta que o Espírito de Deus se apossou de Sansão, ele arrancou as portas daquela cidade com um batente e tudo e saiu carregando. O Espírito de Deus se apossando da vida de Sansão. Mesmo assim, meu irmão, a Bíblia aqui contando isso, que ele arrancando com um batente e tudo. Lá no capítulo 16 de Juízes, no versículo 20, talvez tenha o texto, o versículo mais triste da Bíblia. A Bíblia conta que Sansão caiu na trama de Dalila. E eu já vi muitas pregações colocando a culpa em Dalila. De fato, Dalila era uma mulher imoral. Mas, meu irmão, a Bíblia diz em Provérbios 22:14 que a conversa da mulher imoral é uma cova profunda e nela cairá quem está sob a ira do Senhor. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se de repente você tem lá no seu trabalho, na sua casa, de repente na internet, de repente no seu círculo de amizades, você tem dado ouvidos a conversas imorais, tenha cuidado, porque você pode estar sob a ira do Senhor. E triste aquele que cai na mão do Senhor, meu irmão. A Bíblia nos ensina isso. E lá em Juízes 16, verso 20, quando Sansão, aqui está o versículo mais triste da história, quando Dalila chamou Sansão, que ela armou toda aquela trama, que ela chamou Sansão, Sansão se levantou achando que ele ia derrotar os filisteus como sempre fez, e ele, o texto diz assim, que ele não percebeu que o Espírito de Deus havia se afastado dele. Meu querido, cuidado. Quantos homens, quantas mulheres vivendo de uma maneira onde não valorizam aquilo que Deus fez sobre a sua vida, não valorizam o temor de Deus, não honram a Deus com aquilo que Deus mesmo distribuiu sobre as nossas vidas. Quando se precisar ir para uma batalha, quando precisar para se levantar, para enfrentar o inimigo das nossas almas, vão perceber que o Espírito de Deus se afastou. Eu acredito que esse deve ser o momento mais triste de uma pessoa, perceber que o Espírito Santo de Deus se afastou da sua vida. Por isso, meu irmão, nesta noite eu quero deixar para você esta palavra. Quantos aqui querem algo do Senhor? Quantos aqui estão buscando algo do Senhor, meu irmão? Adore a Deus com seu louvor, adore a Deus com o melhor da sua gratidão, adore a Deus com o melhor da sua retidão, adore a Deus com tudo que você tem de melhor, porque com certeza o Espírito Santo de Deus vai fazer com que você cresça, vai fazer com que você vença, vai fazer com que você chegue aonde Ele te fez para chegar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em seguida, no versículo 4, em seguida lhe disse, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a sua oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Meu irmão, uma coisa muito importante que nós precisamos aprender também, a honrar aqueles que Deus colocou sobre nossas vidas. A Bíblia diz aqui que Jesus Cristo pega e manda aquele homem ir apresentar-se ao sacerdote. Meu querido, graças a Deus porque Ele é poderoso em nossas vidas. Graças a Deus porque Deus tem feito algo extraordinário nas nossas vidas. Graças a Deus porque Ele é poderoso e Ele tem misericórdia das nossas vidas. Mas quantas vezes nós não honramos aqueles que Deus coloca sob cobertura na nossa vida? Quantas vezes nós não honramos o pastor? Quantas vezes nós não honramos pai e mãe? Quantas vezes nós não honramos o nosso patrão? Quantas vezes nós não honramos as pessoas? E a Bíblia aqui, Jesus Cristo está nos ensinando a honrar aqueles que estão superior, numa condição superior à nossa. A Bíblia conta a história de José. José foi um homem que Deus criou para ser um governador. Deus deu um sonho a José que ele seria um governador. Aquele menino ficou 13 anos sofrendo, foi vendido como escravo, ficou longe do pai e da mãe, foi esquecido pelos irmãos. Ele tinha tudo, meu irmão, para ser o pior elemento da terra. Ele tinha tudo para ser a pessoa mais ranzinza da terra, mas a Bíblia diz que ele acreditou no seu sonho, ele ficou acreditando e foi lutando e perseverando para alcançar o seu sonho. E quando ele teve a oportunidade, meu irmão, de honrar ou desonrar alguém, que foi quando ele estava na casa de Potifar, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 39, versículo 9, se eu não estou enganado, que ele diz assim, como posso eu fazer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Meu irmão, ele sabia do princípio de honra, ele sabia do princípio de reconhecimento sobre aqueles que estão sobre a nossa vida, e por isso, meu irmão, Deus criou para José algo que não existia no Egito, criou um cargo para que ele fosse governador e realizasse e alcançasse o propósito que Deus tinha para a vida dele.
Assim é com você também, meu irmão. Permaneça firme no reconhecimento, na honra, na gratidão, meu irmão e minha irmã. A Bíblia conta sobre o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Honrar o casamento. O casamento é algo tão sério, é algo tão importante, que Deus chega a comparar o casamento, relação homem e mulher, com Jesus Cristo e a igreja, meu querido. Isso é o que Deus nos ensina, isso é o que a palavra do Senhor nos ensina, a questão de nós honrarmos, termos esta consciência. Quantas vezes, meu irmão, os pastores oram por você, quantas vezes os pastores oram por nós, pagam um preço de oração, e quando nós precisamos honrá-los, nós esquecemos disso. Nós esquecemos de dar a gratidão, dar a honra que merece. Essa semana, a pastora Tere me deixou muito triste, porque ela desistiu do programa, desistiu e voltou. Mas aí eu fui conversar com o Alex disse: não, ela está querendo sair porque ela precisa se dedicar mais à igreja. Ela estava com o horário atrapalhado, ela quer fazer um culto diferente, quer fazer algo novo na igreja e precisa estar lá dedicada, e o horário do programa é no meio da tarde, ela acaba perdendo toda a tarde, porque tem que ir para lá, voltar para cá. Então nós fizemos toda uma remodelagem lá no horário para que a pastora Tere continuasse no programa. Mas tudo isso por quê, meu irmão? Por amor a você. Tudo isso por amor à igreja, tudo isso por amor às ovelhas, aquilo que Moisés tinha com o povo de Israel. A Bíblia diz que Moisés, meu irmão, chegou Deus a ficar irado com ele, portanto que ele pedia por aquele povo, meu irmão, não era porque aquele povo era algo extraordinário, mas era porque ele tinha um amor por aquele povo, era o pastor daquele povo, e a Bíblia diz que Deus chegou a se irar. O pastor tem que tomar cuidado para não deixar de ser boca de Deus para o povo, para virar boca do povo para Deus. Isso é uma coisa muito importante, mas a Bíblia diz que aquele povo obstinado não honrava, e por isso sofreu, por isso viveu algo terrível, por isso não entrou na terra prometida, por isso não entrou no descanso do Senhor. A Bíblia diz, meu querido, para nós honrarmos aqueles que estão sobre nós, aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas. É um princípio para nós sermos abençoados pelo Senhor. Humildade, reconhecimento e gratidão, honra e adoração a Deus acima de todas as coisas. Amém? Para encerrar, eu gostaria aqui esse texto, ele é tão importante, como eu falei para você, que em Marcos 1:40 fala sobre esse texto. Lucas fala também sobre esse texto, mas Lucas traz um detalhe a mais que nem Mateus nem Marcos falam sobre essa mesma passagem. Lucas 5, versículo 15, ele diz assim: todavia, depois de Jesus Cristo ter curado aquele leproso, depois daquele leproso ter saído para ir apresentar-se ao sacerdote, Lucas menciona algo que Marcos e Mateus deixaram de fora. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-los, para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Sabe o que Jesus Cristo está nos ensinando aqui, meu irmão? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, tudo que temos, tudo que somos, nós nos movemos, existimos, nós andamos, meu irmão e minha irmã, porque Deus tem misericórdia das nossas vidas, porque Deus é algo grande em nossas vidas, porque Ele nos dá o sopro de vida todos os dias. A Bíblia nos ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e por causa da renovação, meu irmão, das suas misericórdias a cada manhã, nós temos a oportunidade de crescer, nós temos a oportunidade de caminhar, nós temos a oportunidade de prosperar, de crescer. Mas saiba, meu irmão, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, o melhor que eu tenho, o melhor de mim, eu dedico ao Senhor, porque é dele tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que vem de mim vem dele, meu irmão, tudo que é para mim vem dele, e ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor para todo sempre. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo diz assim: eu não estou buscando a glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Meu irmão, tem pessoas que buscam a glória para si, tem pessoas que buscam a glória para si, e o Senhor diz lá em Isaías 42, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem a imagens o meu louvor. Meu irmão, Deus aqui está falando de imagens, Deus aqui estava falando de imagens, de figuras que queriam roubar a glória, que eles construíam para roubar a glória do Senhor. E hoje, meu irmão, quantas figuras, quantos verdadeiros caras de pau, que muitas vezes querem roubar a glória de Deus. Meu irmão, tudo que você tem,
Você tem porque existe um Deus poderoso na sua vida. Deus é um Deus que vai trazer sobre a sua vida cura. Deus é um Deus que essa noite vai trazer sobre a sua vida libertação. Deus é um Deus que essa noite pode trazer sobre a sua vida restauração. Deus é um Deus que pode trazer sobre a sua vida nesta noite dons. Esta palavra que eu estou ministrando hoje para você não é minha, é do Espírito Santo de Deus, e é uma palavra onde Jesus Cristo entrega algo para aquele leproso. Jesus Cristo muda a vida daquele leproso. Meu irmão, o que você tem, meu querido, para adorar a Deus? De repente, o que você tem para adorar a Deus, os outros não valorizam. A Bíblia diz que esse leproso era um homem que vivia como mendigo. Um mendigo que vivia à porta das cidades. Ele tinha, meu irmão, só para adorar a Deus, um corpo ferido, um corpo fétido, um corpo mendigo, mas a Bíblia diz que ele coloca aquele corpo de joelhos na presença do Senhor Jesus, e adora o Senhor Jesus com tudo o que ele tinha, e Jesus Cristo pega um corpo que ninguém queria nem olhar, e transforma num corpo onde as pessoas desejariam até ter um igual, uma pele nova, restaurada, porque ele entregou o melhor do que ele tinha para o Senhor, e Jesus Cristo trouxe, transformou, fez algo grande na sua vida. Por isso, meu querido, nessa noite, se você precisa, se você saiu de casa nesta noite buscando algo novo do Senhor, de repente você saiu de casa pedindo a cura para Deus, de repente você saiu de casa buscando a restauração por um filho, eu quero que você se levante do seu lugar, que você, se o louvor puder tocar uma canção nesse momento, que você levante-se do seu lugar, venha aqui à frente. Se essa palavra entrou no teu coração, se de repente você precisa de algo novo do Senhor, meu querido, Jesus Cristo é um Deus poderoso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje